Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Thiago Oliveira e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística focado no edital da Cefaz Ceará, agora em 2021. E, meus amigos, o tema da aula de hoje será sobre gráficos. Aliás, eu vou fazer uma introdução rápida aqui do que vem ser gráficos, tá? Vou trazer uns gráficos mais simples e depois eu vou trazer uma outra aula, tá? Só para trazer uns gráficos um pouco mais complexos, tudo bem? Mas por hora vamos aprender alguns gráficos um pouco mais simples. Bom, é o seguinte, pessoal. Para começar, vamos trabalhar aqui com gráficos de colunas. Pessoal, gráfico de colunas, toda vez que vocês se depararem com as nossas barrinhas, tá? Só que na vertical, pessoal, quando você se deparar com essas barrinhas aqui na vertical, aí vocês vão estar trabalhando com gráficos de colunas, ou vocês vão estar se deparando com gráficos de colunas. Pessoal, uma forma de você associar um gráfico de colunas é só você associar, é só você visualizar a coluna cervical. A coluna cervical ela não é em pé. Então, pessoal, o gráfico de colunas, a barra vai ser em pé. Você pode pensar também em colunas de prédios, tá? Vigamento de prédio. O vigamento não é em pé, pessoal. Então, vocês vão associar isso aqui, ó. Essas colunas aqui em pé, na posição vertical, tá? Então, isso aqui se chama gráfico de colunas. Pessoal, aqui nós vamos ter as nossas variáveis, que aqui no caso são times, tá? Times de futebol. E aqui nós vamos ter a frequência, que são a quantidade de torcedores. Lembra, a frequência é a quantidade de vezes que os valores é a quantidade de vezes que os valores aparecem. Então, no caso, aqui, por exemplo, só de olhar para esse gráfico, aqui, pessoal, a gente consegue inferir o seguinte, que há mais torcedores do São Paulo do que de Grêmio. Ó, mesmo se a gente não tivesse essa informação aqui, esse total, ó, só de você observar que a coluna aqui de Grêmio, ela é menor do que de São Paulo, então só com isso a gente consegue inferir que há menos torcedores que torcem por Grêmio do que para São Paulo. São Paulo tem muito mais torcedores. Bom, pessoal, temos também o gráfico de barras. O gráfico de barras ele tem a mesma ideia, tá? É a mesma ideia do gráfico de colunas. Só que a diferença aqui é o quê, pessoal? Essas barrinhas aqui, que nesse caso aqui estão em pé, no gráfico de barras, as barras vão estar na horizontal, tá? Então, toda vez que você se deparar com as barras na horizontal, lembra daquelas barras de academia, tá? Aí nós vamos estar trabalhando com... Me desculpa. Nós vamos estar trabalhando com o gráfico de barras. Na horizontal, o gráfico de barras. Em pé, gráfico de colunas. Pessoal, a mesma coisa que nós vamos ter a nossa variável e aqui nós vamos ter a frequência, tá? Vocês observam que aqui é invertido, tá? Variáveis e frequência. Só de olhar por aqui, pessoal, mesmo apagando esse número, tá? Esses valores, a gente consegue observar o seguinte, que o consumo de energia em setembro foi muito, mas muito maior do que o consumo em abril, tudo bem? Então, só de bater o olho a gente consegue saber qual variável teve a maior frequência ou não, tá? Bom, vamos para um outro gráfico, pessoal. Gráfico de colunas, tá? Isso aqui tanto serve para colunas como para o gráfico de barras. Temos gráfico de colunas ou gráfico de barras compostas, tá? O que acontece, pessoal? Aqui nós temos dois gráficos em um. Duas informações em uma única barra, melhor dizendo. Vou pegar aqui o consumo de carne suína. Bom, no Brasil nós temos essa quantidade aqui e no resto do mundo, tá? Nós temos essa outra quantidade. Tá um pouquinho apagado, mas acho que dá para ver, né? Olha que interessante, pessoal. Consumo de carne de frango. Olha como que é grande no Brasil, ó. O Brasil eu sei que é de vermelho. E olha no mundo como é bem menor, tá? Então, pessoal, colunas compostas, nós vamos ter duas informações numa única barra. Pessoal, se fosse gráfico de barras compostas, a ideia seria a mesma, tá? Aqui, por exemplo, aqui nós teríamos o resto do mundo e de vermelho nós teríamos o quê? Nós teríamos o... Opa, deixa eu só apagar aqui. E de vermelho nós teríamos o Brasil. Tudo bem, meus amigos? A ideia é bem simples, não tem muito o que detalhar, tá? Bom, agora esse aqui sim, esse aqui é um pouco mais... Esse aqui a gente vai ter que dar um pouquinho mais de atenção, tá? Aqui nós temos o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Ou então, pessoal, o gráfico de bolo. Pelo seguinte, pessoal, nós temos um inteiro, tá? O que é um inteiro, pessoal? É o seguinte, se eu pegar esse gráfico aqui, circular, começar a circular ele, até chegar aqui, pessoal, nós vamos ter 100% das informações, tá? Então, se a gente pegar todas as informações que estão aqui dentro, nós vamos ter 100% das informações. Tem mais uma outra coisa importante, tá?
a gente começar nesse ponto aqui e dar um giro, pessoal, dar um giro mesmo, nós vamos encontrar um total de 360 graus. Ou seja, em outras palavras, 360 graus, tá? Que é o giro todo, corresponde a 100% das informações, tudo bem? Deixa eu só me ajustar aqui. Então, eu trouxe para vocês alguns tipos de filmes, tá? Digamos que a gente tivesse apagado essa informação aqui, tá? Vou apagar esse 42%. Pessoal, só de olhar aqui, ó, mesmo sem saber a informação, nós sabemos que a preferência por filmes de ação é muito maior, por exemplo, do que filme de comédia ou filme de drama. Pelo seguinte, porque o filme de ação, ele corresponde a uma parcela muito maior aqui nesse gráfico do que o gráfico do que o setor de comédia ou de drama, tudo bem? Então, o gráfico de pizza, o gráfico de bolo ou o gráfico de setores, ele dá essa ideia. Mas essa ideia do que, pessoal? Aí vem a partir da frequência relativa. Dessa parte aqui da variável em relação ao todo. Então, por exemplo, 42% 42% das pessoas que preferem filmes, tá? Em relação a 42% o quê? 42% das pessoas em relação ao total, tá? Então, essa quantidade de pessoas em relação ao total corresponde para a gente 42%. Agora, se a gente pegar 42% e dividir por 100, nós vamos encontrar um total de 0,42. Pegar 31 e dividir por 100, nós vamos encontrar 0,31. Então, pessoal, é o seguinte, é importante eu falar isso para vocês. Esse giro, esse gráfico todo, ele corresponde a 1, tá? Se a gente for trabalhar com números decimais, a 1, ou se multiplicarmos por 100, corresponde a 100%, tá? Só lembrando que aqui nós estamos trabalhando com frequência relativa, ou seja, a quantidade em relação ao todo. Vocês nunca podem esquecer isso. A quantidade de pessoas que assistem filme de ação em relação a todas as pessoas aqui, tudo bem? Então, a ideia de frequência aqui, pessoal, é sempre a frequência relativa. Que o total aqui, somando todas as frequências, é sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, é igual a 100%. Tudo bem, meus amigos? Bom, mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Então, bora praticar? Ah, mas é o seguinte, pessoal. Antes de partirmos para os exercícios, eu gostaria muito que vocês dessem um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. Bom, então vamos retomar aqui. Vamos para o primeiro exercício. Julgue o item subsequente referente à análise exploratória de dados. O gráfico de barras é adequado para a análise de variáveis qualitativas, ordinais ou quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência nos dados. Bom, eu quero que vocês dêem um pause aí, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito, então, dessa questão número 11, ele é... Opa, já veio com a resposta aí, não vale, hein, meus amigos? Ele é verdadeiro. Deixa eu apagar aqui. Vou aproveitar... Deixa eu só apagar aqui, vou aproveitar e apagar essa outra informação aqui que nós vamos utilizar, tá, pessoal? Pronto. Bem, que agora você já ficou com a resposta, né? Mas não tem problema, tá, pessoal? Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Pessoal, quando se fala em gráfico de barras, nós vamos associar o quê, pessoal? Os gráficos na vertical ou na horizontal? Bom, quando se fala em gráfico de barras, nós vamos associar os gráficos na horizontal, tá? Então, nós vamos ter as barrinhas todas na horizontal. Pessoal, pode acontecer o seguinte, de a banca simplesmente ignorar, chamar isso aqui gráfico de colunas, ou então ela pode pegar e fazer o seguinte, ó, chamar esse gráfico aqui, ó, ele pode chamar esse gráfico aqui de gráfico de barras também, tá? Vocês não vão morrer por causa disso. O importante é que se vocês sentirem a necessidade de diferenciar um gráfico do outro, aí sim vocês vão chamar isso aqui de barras e esse aqui de colunas, tá? Mas se a Sebrasp, por exemplo, chamar isso aqui de gráfico de barras, o pessoal não vai brigar com a Sebrasp por causa disso, tudo bem? Então ele está falando o seguinte, ó. O gráfico de barras é adequado para análise de variável qualitativa ordinal ou quantitativa discreta. Pessoal, quando se fala em qualitativa ordinal, a gente pode pensar na escolaridade. Nós vamos ter pós-graduação, nós vamos ter ensino médio e ensino fundamental.
Bom, só de olhar por aqui, pessoal, a gente sabe que a quantidade de pessoas cursando pós-graduação, ela é muito menor do que as pessoas que estão cursando o ensino médio. E as pessoas que estão cursando ensino médio é muito maior do que as pessoas que estão cursando ensino fundamental, tudo bem? Então, por isso aqui ele já dá essa visão. Então, até aqui está certo. Vamos verificar essa outra parte. Ou qualitativa discreta. O que é quantitativa discreta? Quantitativa discreta, vamos colocar uma barra aqui também. Pessoal, nós estamos numa sala de aula. Umas pessoas têm 10 e outras pessoas têm 15 anos. Bom, só por esse gráfico, aqui nós sabemos que a idade das pessoas que têm 15 anos é muito maior do que as crianças que têm 10 anos, tudo bem? Então, realmente, essa informação está certa, ó, pois permite investigar a presença de tendência nos dados. Pessoal, o que é tendência? Tendência, nós vamos aprender na parte de moda, tá? Mas tendência é o valor que mais aparece, no caso, é o valor que está na moda. Pessoal, só de olhar por aqui, nós sabemos que a tendência aqui é que os alunos tenham 15 anos de idade. Aqui nós sabemos, por essas informações, que a tendência é que os alunos estejam cursando o ensino médio, tudo bem? Então, meus amigos, reforçando, a afirmativa da questão número 11, ela está correta. E aí, pessoal, sobrevivendo, o que vocês estão achando da aula aí, pessoal? Comenta aí abaixo que eu gosto de ver os comentários de vocês, de ler os comentários de vocês, hein? Bom, mas vamos continuar, tá? Na tabela a seguir, A, B, C e D e E, A, B, C, D e E, ó, A, B, C, D e E, são quantidades de resma de papel A4 consumidas em 4 meses pela seção administrativa 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Apesar de não mostrar explicitamente essas quantidades, a tabela apresenta a frequência absoluta e ou relativa de algumas dessas quantidades. Considerando que cada uma dessas resmas, juntamente com a embalagem, tem formato de um paralelepípedo retângulo reto que mede 5 cm por 21 cm por 30 cm. Julgue o item a seguir. Pessoal, traduzindo isso aqui é pacote de sulfite, tá? O gráfico de barras verticais a seguir apresenta a frequência absoluta de resmas consumida pelas 5 sessões. Bom, meus amigos, vamos lá. Esta afirmativa aqui, ela está certa ou está errada? Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 12, ele está correto. Pessoal, vamos só entender o que está sendo dito aqui no enunciado. O gráfico de barras verticais... Professor, mas você não ensinou o gráfico de barras verticais, você ensinou o gráfico de colunas. Para vocês verem, pessoal, a própria banca Sebrasp, ela não tem um padrão, tá? Então, por hora, ela vai chamar isso aqui de gráfico de colunas, outra hora vai chamar de gráfico de barras verticais, ou então ela simplesmente pode excluir esse verticais e chamar só de barras, tudo bem? Isso não vai invalidar o gráfico. O gráfico continua sendo o gráfico de barras, aqui daqui no caso vertical, tá? O gráfico de coluna. Daí coloca a seguir, apresenta a frequência absoluta de resma consumida pelas 5 sessões. Exatamente, ó, nós temos frequência absoluta, ó, que nós vamos ter 38, o 42 pode ser até preenchido aqui, 42, o 40, ó, 36 e 44. Pessoal, pode até somar esse total aqui e colocar o somatório total aqui também sem nenhum problema. Aliás, eu vou somar, tá? Vamos lá. 8 mais 2 dá 10. 10 mais 6 dá 16. E 16 mais 4 dá 20. Então, nós vamos ter 0 e coloca o 2. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 9, 10, 11, 12. 12 mais 8 vai dar 20. Então, nós temos um total de 200. Pessoal, só para a gente confirmar, tá? Eu não vou preencher tudo, tá? Mas essa frequência relativa aqui, pessoal. Se a gente for pegar 40, ó, são 40 aqui na seção 3, e dividir por 200, quanto será que dá, pessoal? Aqui nós vamos cortar esse com esse. Bom, então nós vamos ter 4 dividido por 20. 4 dá para dividir 20? Não, vamos colocar um 0, uma vírgula e um 0 aqui, ó. Ó, 2 vezes 20 dá 40. Para 40, 0. Então, pessoal, aqui nós encontramos 0,2. Ou, se multiplicarmos por 100, vamos encontrar 20%. Só lembrando que esse total aqui, ó, se for em número decimal, corresponde a 1.
1, ou se multiplicarmos por 100, corresponde a 100%, tudo bem? Mas voltando aqui, a questão está falando, ó, o gráfico de barras verticais a seguir apresenta as frequências absoluta, como nós acabamos de ver, de resma consumida pelas 5 sessões. Pelas 5 sessões. Logo, meus amigos, esta afirmativa número 12, ela está correta. E bom, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Amanhã nós vamos retomar a parte de tabelas e depois nós vamos retomar a parte de gráficos novamente.